O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuro. Amém. Na quinta-feira nós estávamos meditando sobre Jeremias, sobre o segredo de um coração inabalável, inabalável. Como é necessário isso. E essa foi a nossa meditação. E eu estava mencionando na quinta-feira o rei Uzias. Hoje eu quero olhar para outra coisa, mas quero começar com a menção que eu fiz na quinta-feira ao rei Uzias. O rei Uzias, ele foi ungido rei de Judá, muito menino, garoto, com 16 anos apenas. E ele governou 52 anos. Você imagina o que é ter um governo de 52 anos. Os governos no Brasil, nos países, fica 4 anos, mais 4 anos. Mas imagina alguém governar durante 52 anos. Então, a maior parte das pessoas nunca tinham visto outro governante. Para eles, tudo que eles conheceram a vida inteira, mais de uma geração, não é, de homens que se tornaram maduros e de jovens que estavam vindo, só conheceram Uzias como rei. E a Bíblia diz em 2 Crônicas 26, 4 e 6 assim: ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus, enquanto estava vivo Zacarias, que o instruiu. Enquanto buscou o Senhor, Deus prosperou Judá. Então ele se tornou forte, poderoso, rico, e aconteceu o que acontece com a maior parte dos reis aqui. O livro de Reis, por exemplo, cada rei de Israel quer nos mostrar que nós precisávamos de um rei melhor, não é? Que Deus enviaria um rei, porque todos os reis falharam, não é assim? E a Bíblia diz assim, no 15:16, em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos, máquinas de guerra. Pense nos tanques mais modernos, helicópteros de ataque mais modernos, e aviões mais modernos. Então ele tinha uma máquina assim de guerra. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras e flechas. Ele foi extraordinariamente ajudado, e assim tornou-se muito poderoso, e a fama de Uzias se espalhou para todo lugar. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo para queimar incenso no altar de incenso. Então, todo o êxito na vida de Uzias se transformou em orgulho. Nada mais comum, não é? Nada mais comum no mundo, infelizmente, em pessoas que, de certa forma, conhecem Deus, como o rei Uzias, enquanto ele era instruído por Zacarias, não é? Ele se tornou orgulhoso, seu orgulho se expressou, fazendo ele sentir que ele estava acima de qualquer coisa. Ele estava acima de qualquer coisa. Deus tinha que se ajustar a ele, às suas ideias de Deus, suas ideias de como as coisas deviam ser, de tal maneira que ele entrou no templo para fazer somente o que os sacerdotes podiam fazer. Ele achava que não tinha mais nenhum limite, sabe? Ele achava que ele era um cara, que ele era abençoado, rico, poderoso, um rei que, durante todos esses anos,
meio século. Então, Azarias e 80 sacerdotes tentaram impedir, impedir Uzias de entrar no templo para acender incenso, dizendo: isso é loucura, você sabe que só a tribo de Arão pode fazer isso, essa é a lei, você não pode fazer isso. Mas ele achava que ele já podia tudo, assim. É isso que faz, não é? Quando o suposto sucesso não é um sucesso segundo Deus. E a Bíblia diz: e eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Então, quando Uzias fez isso, ele ficou leproso imediatamente. Então, como o leproso tinha que ficar afastado de todos, ele foi tirado e nunca mais ele pôde ir ao templo, nunca mais pôde estar. É por isso que a Bíblia diz que o orgulho procede à ruína. E a Bíblia diz em 2 Crônicas 26, 21, o rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Todos nós aqui nesta noite corremos risco desta lepra que estava sobre Uzias. Você vê que todas as coisas boas que aconteceram na vida dele só se transformaram em orgulho. Se as coisas que devem ser recebidas como um dom não se transformarem em gratidão e humilhação em nossas vidas por recebermos o que não merecemos, então ela se transforma em orgulho. Só pode acontecer essas duas coisas. Então o que vamos fazer? O que vamos fazer se o coração do homem naturalmente é uma bomba de orgulho? Que o pecado é a supérbia, não é? Que é o homem curvatus em si. Eu acho que exatamente olhar para Uzias vai nos dizer isso ao olharmos para outro personagem ligado a ele. Então, Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, então esse rei morreu. Ele ficou lá leproso, separado, e ele morreu depois de 52 anos sendo rei. E exatamente naquele ano, quando o rei Uzias morreu, esse texto de Isaías está sendo escrito. Então ele começa assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla ou a cauda do seu manto enchia todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Houve um terremoto, né? Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até o 13, eu não vou ler tudo. Você vê no ano em que morreu o rei, essa foi a história do rei Uzias. Como todas as coisas boas que ele recebeu se transformaram em orgulho. No ano que ele morre, Isaías vai ao templo. Era um momento de crise nacional, nós podemos dizer, porque depois de 52 anos de reinado de alguém como Uzias, você sequer lembra, ninguém ali lembra do reinado de outra pessoa, e agora o rei estava morto, e tudo isso é porque você vê como um homem realmente autocentrado, né? Eu estava lendo um livro de Robert Neil Bella, né, que é um sociólogo famoso, né, morreu em 2013, já velhinho, com 80 e poucos anos. E, enfim, ele escreveu um livro chamado Hábitos do Coração, e tratava de um assunto, ele como sociólogo importante, o mesmo assunto que é tratado com mais ou menos chegando às conclusões iguais de um livro de Robert Putnam, que já foi escrito nos anos 90, o outro nos anos 80, e que é um professor de Harvard, enfim, também é um escritor,
famoso professor de política pública, e autor famoso, e em português o livro, a tradução seria mais ou menos jogando boliche sozinho. Jogando boliche sozinho. Ele começa falando a respeito de um costume. Os americanos tinham mania de jogar boliche e fazer times e ligas, e jogar com os amigos no fim do dia ou no fim de semana. Mas ele fala que de repente começou a acontecer uma mudança, as pessoas começaram a jogar boliche sozinhos, eles alugam lá, ficam jogando sozinho, o cara quer bater o seu recorde, o cara quer ver quantos strikes ele faz, ele não quer ninguém atrapalhando, ele não quer ninguém, ou então alguém acertando mais do que ele se sentindo mal, e ele disse que isso é a característica principal da cultura americana, da cultura ocidental, não é? Que o homem foi ficando tão autocentrado que até jogar boliche ele prefere sozinho, ele prefere tudo sozinho, porque ele quer tudo do jeito dele, ele quer ele mesmo quebrar as marcas dele, ele não quer ser ofuscado por outros, porque ele não se sente bem, e ele diz que houve uma mudança geral, Putin, e mostra como nós nos tornamos cada vez mais desconectados uns dos outros, quando nós nos conectamos cada vez mais conosco mesmo. Igual Uzias, assim, ele ficou tão conectado consigo mesmo, Uzias, né, que ele achava que ele podia qualquer coisa. 80 sacerdotes tentaram fazer ele não entrar no templo, 80 sacerdotes. E ele não ouviu, ele ia fazer o que ele queria. Ele teria uma maneira de servir a Deus do seu jeito. É como jogar boliche sozinho, ele não fazia parte do povo de Deus. Ele não era um povo da aliança, não fazia parte. Ele era Uzias, ele podia. É sobre isso que Putin escreve, não sobre a visão de Deus, já que ele não é cristão. Então ele disse que as pessoas estão cada vez mais desconectadas. Então, cada vez mais elas participam menos daquilo que diz respeito ao todo, ao conjunto. Então, diz que cada vez está falando da América, e essa é uma característica que se expandiu no Ocidente. Cada vez mais as pessoas não participam de partidos políticos, e não participam de organizações que vão fazer alguma coisa, e não participam de igreja, porque essas coisas foram se desintegrando quando cada um queria jogar boliche sozinho. Cada um acha, isso não é comum, esse dia eu sou a igreja. Você ouve isso na internet, sou a igreja, eu sozinho, eu lá tomo a minha santa ceia, eu me disciplino, me excluo, não é assim? Se eu falar mal de mim mesmo, eu chamo a atenção minha, e eu sou a testemunha, e como Jesus disse que se eu não me ouvir, aí eu me excluo. O cara é a igreja. E ele diz isso, se desintegrou, e ele, The Economist, por exemplo, diz que esse livro é um dos mais importantes do século passado, porque fala sobre essa característica de nós sermos totalmente autoabsorvidos e cada vez mais nossa cultura incentivar isso. E ele diz no livro que as pessoas sempre conversam sobre voluntariado, ajudar, elas não ajudam aqui, ali, elas dizem, não, mas é porque é importante ajudar os pobres, mas ele diz que cada vez menos se ajuda em qualquer coisa, cada vez se participa menos de qualquer coisa, cada vez menos de partidos políticos, de organizações, de igrejas, cada vez mais as pessoas estão totalmente centradas em si mesmas, e ele diz, por exemplo, lá nos Estados Unidos, como é facultativo, 30% da população não vai votar, não vai fazer parte daquilo que todos devem fazer parte. E ele diz que 50% da participação em qualquer organização social, cívica ou fraternal caiu nos últimos 50 anos. E o comparecimento à igreja também caiu igual. Você vê quando as pessoas dizem, não vou à igreja por isso, por aquilo, ele só está sendo um eco da cultura. É a mesma coisa que está acontecendo em todo canto da cultura. Não tem nada a ver com o evangelho, tem a ver com autoabsorção. É que cada um é Uzias. Cada um quer entrar no templo, porque eu não quero saber. Lá os sacerdotes estavam dizendo como a igreja devia ser naqueles dias, mas o cara não queria saber Uzias. Eu vou fazer do meu jeito, assim, tipo my way, de
Frank Sinatra? Então, Uzias era assim. Como é? E hoje muitas pessoas disfarçam espiritualidade disso. Eu não sou da igreja, por isso, para aquilo outro. Mentira! Ele só é um eco da cultura, Putnam diz. Ele joga boliche sozinho. Não é? E a chave do declínio substancial é isso. Ele disse, cada vez mais, nos últimos 50 anos, menos as pessoas deram seu dinheiro a não ser com gastos consigo mesmo. Menos deram dinheiro para qualquer causa. Cada vez mais, menos pessoas contribuem com as igrejas. É o que um homem que não é cristão está dizendo. Ele diz, em todos os segmentos são iguais. Então, nos últimos 50 anos, ele diz, o Ocidente prosperou, ficou mais rico e mais cheio de luxo. E cada vez mais eles dão menos dinheiro para qualquer causa que não seja esses luxos. E isso acontece lá fora, nas organizações, onde as pessoas contribuíam, e nas igrejas. E o motivo é o mesmo. Ele diz, as pessoas são autoabsorvidas, elas só veem um sentido no dinheiro que é gasto com elas. E ele diz, se você andar 50 anos atrás, você vai descobrir que as pessoas 50 anos atrás davam menos do que as pessoas 50 anos antes delas, que eram mais pobres. Ele diz, está acontecendo algo estranho, cada vez mais a sociedade do Ocidente é mais rica, mais cheia de luxos, e cada vez ela contribui menos com qualquer coisa, a não ser com gastos com ela mesma. Você vê, quando as pessoas falam que têm dificuldade de contribuir, por exemplo, com a igreja, é só um eco da cultura, não é verdade que é por isso ou por aquilo. Cada vez menos se contribui menos. E sempre são pessoas, diz Putnam, que não é cristão, que gastam mais consigo mesmos e mais com mais luxos. O que eles chamam de luxo são coisas que não são necessárias para viver. São coisas que não são... Hoje as pessoas dizem, eu tenho que ter isso, mas elas não têm que ter aquilo para viver. Cada vez mais as pessoas têm coisas assim, que 50 anos atrás elas não tinham, mas elas contribuíam mais com sociedades, com fraternidades, com coisas que não eram simplesmente com elas mesmas. Ele está dizendo o seguinte, o Putnam, é que cada vez mais todo mundo é Uzias. Agora, como é que isso é quebrado? Nós vimos como isso é fruto do orgulho. Agora, isso é quebrado dessa única forma que foi descrita para nós aqui. A resposta é um encontro com Deus. Isso é que faz a igreja se parecer tanto com a cultura, que toda essa descrição de sociólogos importantes, descrevendo a cultura, eles acabam descrevendo a igreja também. Eles não deviam estar descrevendo a igreja, mas eles acabam descrevendo, porque não há diferença. Agora, se o mundo é assim, porque não conhece Deus, não tem um encontro com Ele, por que razão alguém seria como Uzias? Por que razão alguém acharia como Uzias, de que ele poderia servir a Deus do seu próprio jeito? De que por que ele achou que poderia ser tão autocentrado, que ele podia realmente... achava que tudo devia se voltar para ele mesmo e se encaixar com o que ele queria. Então a resposta é que Uzias não conhecia Deus, não é? Ele precisava exatamente disso que Isaías vai descrever na sua própria relação com Deus. É encontrar o Deus real. O Deus real, assim, igual estava na louvor dizendo que já disse, antes eu te conhecia, já ouvi falar. Ele está dizendo, eu não conhecia o Deus real. Não é que o Deus que ele conhecia não era verdadeiro, ele conhecia sobre o Deus verdadeiro, mas Deus não era uma realidade. Nós sabemos que tem pessoas que existem, que estão em algum lugar, ou então um rei, agora o príncipe casou, todo mundo soube, mas ele não é real para nós, no sentido que a vida dele e o que ele era não faz nenhuma diferença para nós. Nós sabemos que ele existe lá, vive lá, tem o seu palácio. Então, é isso que a gente vê nessa passagem. O que significa a realidade de um encontro com Deus. E o que ele quebra? Ele faz do homem exatamente o oposto daquilo que sociólogos do mundo estavam descrevendo a cultura e acabam por descrever toda o que caracteriza a igreja da nossa geração. A primeira coisa que a Bíblia diz é que quando você tem um encontro com Deus, há um terremoto em sua vida, há um terremoto. E isso nos leva ao versículo 5 a 8. O que nós queremos dizer com isso?
O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que quando você encontra o Deus real, não o Deus que é um conceito certo, você tem um conceito certo, mas isso não é um Deus real para você. Então, no início do texto nosso, Isaías vai ao templo e ele vê o Senhor alto e elevado. O que ele viu no templo foi a glória de Deus, a glória de Deus. E toda a terra, você vai ver que é o canto, está cheia dessa glória, mas Isaías não estava vendo, até ele, aquele dia, e a Bíblia diz que ao som dessas vozes que falavam sobre a glória infinita de Deus, houve um tremor, houve um terremoto. Então a palavra, e o lugar se encheu de fumaça, a palavra hebraica para glória, eu já disse, significa peso. Significa aquilo que é permanente versus aquilo que é efêmero. Significa aquilo que tem substância, aquilo que é substancial diante daquilo que não tem importância. Significa aquilo que é real em oposição àquilo que é ilusório, que não leva a lugares que traz a realidade para diante de nós. Então, quando a Bíblia fala sobre a glória de Deus, como Isaías está falando aqui, está falando sobre o seu peso, que comparado a qualquer coisa, a qualquer outra coisa na vida, só Deus é permanente. Como eu disse, estava dizendo, Jesus disse, o Pai tem a vida em si mesmo, só Deus é permanente, todo o resto não é permanente. A palavra glória, quando está falando de peso, está falando que só Deus é real, no sentido último, que só Deus importa e nada mais importa. E que você vê, todas as coisas a Bíblia diz, foi criada por causa dele, para ele, porque só ele importa. E tudo é bom ou mal em como se relaciona com ele. Tudo está debaixo da maldição ou não, de como se relaciona com ele. E mesmo assim, vai ter que, no fim, dar esse peso final, porque só ele importa. Então nós vamos entender isso dessa maneira. Se você deixar um objeto cair, um objeto pesado sobre a água, o que acontece com a água? Não acontece nada com o objeto pesado. Ao entrar na água, ele movimenta a água. E, dependendo do seu tamanho, ele cria o quê? Uma inundação. Um meteoro cai no mar. Por maior que o mar seja, o que ele produz? Ele vai produzir tsunamis gigantescos. Se você joga uma pedra num lago, o lago todo se move. Enfim, há um tremor. Eu diria, há uma espécie de terremoto na água. E se você jogar um objeto pesado sobre o gelo trinca. O objeto pesado não trinca, mas o gelo trinca. Por quê? Porque o objeto tem mais glória do que o gelo. O objeto tem mais glória que a água. Então a água treme, então a água se move, então a água se ajeita, porque aquele objeto não se ajeita. Aquele objeto não se molda a água tem que se moldar em torno do objeto. Então, por que aquele objeto tem mais glória? A água treme, o gelo treme, trinca. É assim. O que ele está dizendo é que quando a realidade de Deus chega na nossa vida, tudo muda. A realidade de Deus. Quando a realidade de Deus desce sobre nós, quando a realidade, enfim, de Deus chegou sobre a vida de Isaías, tudo foi rearranjado. Tudo se ajustou em torno de Deus. Tudo se moveu. Houve um terremoto. Tudo foi redefinido. Tudo, como o mobiliário do templo foi sacudido, a porta, os umbrais. Então tudo mudou para Isaías, por cada glória. Então a visão de Isaías de si mesmo mudou. A visão de Isaías da história mudou. Tudo mudou. Tudo se ajustou a quem Deus é. Então, cada lugar na Bíblia onde a presença de Deus desce, há esse terremoto por causa da glória de Deus. Porque Deus é mais glorioso que qualquer coisa. Como eu disse, o objeto pesado cai na água e a água se move, a água avança, a água esguicha. Por quê? Porque o objeto tinha mais peso, tinha mais glória do que a água, ou mais glória do que o gelo que trinca. E como Deus tem mais glória do que qualquer outra coisa, quando ele desce, então
há esse cataclisma. Então, quando Deus desceu no Monte Sinai, em Êxodo 19, a montanha tremia violentamente. Quando Deus desceu na inauguração da igreja, a Bíblia diz que a sala tremeu e sacudiu violentamente. Porque o que a Bíblia mostra, sobre a glória de Deus, é que comparado a Deus, tudo mais não tem peso. Não tem substância nem realidade, porque Deus tem toda a glória. Comparado a Ele, nada tem peso. E sempre que a realidade de Deus desce, tudo é abalado por causa disso, por causa da glória. Agora, isso que é importante entrar em nossos corações. A diferença entre ter Deus como um conceito e Deus como realidade. Todos nós aqui nessa noite cremos em Deus. Isaías também acreditava, e Uzias também. Você vê, esse nunca é o drama real. Mas há uma diferença entre ter Deus como um conceito e Deus como realidade. Jó também tinha Deus como um conceito. A diferença em acreditar em Deus e realmente ter uma experiência da glória de Deus. Crer em Deus é ter Deus como um conceito. Ter uma experiência da glória de Deus é ter Deus como realidade. Você pode ter o conceito de que a pedra pesada, quando cai na água, vai fazer determinada coisa, mas isso não é a realidade. Se você nunca viu a água e nem a pedra caindo lá, você tem um conceito. Quando Isaías entrou no templo, ele viu o Senhor alto, exaltado, e as vestes de Deus enchendo o templo, ou seja, a glória de Deus. E o que Isaías disse? Olha só, Deus existe, que coisa incrível, olha só que Deus existe de verdade. Foi isso que ele disse? Foi essa a reação de Isaías? Não, Isaías já acreditava em Deus desde criança. Ele foi criado crendo em Deus. Não foi isso que ele disse, finalmente cheguei à conclusão de que Deus existe. Ele sempre acreditou, mas Deus era um conceito para ele, E então Deus se tornou realidade para Isaías. Agora, qual a diferença entre um conceito e uma realidade? É uma questão de glória. É uma questão de glória. Felizmente hoje tudo é colocado, ao abrir mão das grandes doutrinas da salvação, tudo é colocado só sobre conceito. Você acredita no conceito? Então você foi justificado, levanta a mão. É isso, infelizmente. Mas Deus como conceito é mais leve que você. É mais leve que você. Você vê, glória é peso. Ter Deus como conceito, Deus como realidade, o que define isso é a glória. Mas Deus como um conceito, é fácil você saber se Deus para você é um conceito ou se ele é uma realidade. Porque Deus como um conceito, ele é mais leve que você. Então Deus se molda a sua vida. Você vê, Uzias achava que Deus tinha que se moldar, porque ele era Uzias. Quando Deus é um conceito, Deus é mais leve que o seu casamento. Seu casamento tem mais peso que ele. Deus é mais leve que os seus desejos. Deus é mais leve que a sua agenda. Em vez de ele ter aquele peso que quando cai a água se molda, ele não. Deus vai ter que se ajeitar tudo isso, porque todas essas coisas têm muito mais peso. Tem glória. Deus é só um conceito. Então esse Deus, ele se encaixa em torno dos padrões já existentes no seu coração. Você vê, Uzias não rejeitou a Deus, ele queria cultuar a Deus, ele queria ir levar o incensário e prestar um culto a Deus. Mas Deus ia se encaixar. Você vê, Deus não te move, não há um terremoto quando algo glorioso chega, algo que tem peso, não sacode você. Se você simplesmente acredita em Deus, isso não te muda praticamente nada, porque Deus é apenas um conceito. Você pode acreditar em tudo o que a pregação ortodoxa diz, mas Deus apenas se encaixa nas suas crenças existentes, e Ele tem menos peso que o seu casamento, que os seus desejos, que a sua agenda, que o seu tempo. Ele tem menos peso.
É por isso que tem pessoas que acreditam em um monte de coisas e depois elas continuam acreditando nas mesmas coisas que estavam antes, elas só acrescentam Deus, porque elas só têm um conceito de Deus. Você vê, Deus não chegou e, como um terremoto, moveu tudo do lugar, tudo continuou no mesmo lugar, mais ou menos. Você crê em Deus porque há um Criador, porque você acredita que existe um Criador, porque isso faz sentido, porque esperamos estar no céu com Ele, porque nós acreditamos supostamente que o seu Filho morreu, acreditamos que temos necessidades, que Ele pode suprir, mas basicamente nós não acreditamos em Deus de tal maneira que Ele reorganiza a nossa vida, reorganiza nosso casamento, nosso tempo, nossa agenda, nossos desejos, porque não há glória, porque é só um conceito. Então, por exemplo, constantemente as pessoas estão me dizendo, hoje em dia, né, pessoas de todos os lugares, através da internet, bem, eu tenho dificuldade com essa parte da Bíblia. No domingo passado, alguém estava conversando comigo, dizendo assim, que estava vendo o pastor dizer, eu não gosto desse texto aqui. As pessoas, um pastor, as pessoas dizem, eu tenho dificuldade com essa parte do que a Bíblia ensina sobre casamento, que ensina sobre sexo, que ensina sobre dinheiro, essa parte, sabe? Essa parte sobre dinheiro eu não gosto, essa parte sobre isso, ou eu não gosto de homens, eu não me importo com essa parte. Em outras palavras, nossas crenças vêm do nosso momento cultural. Você vê o Putin e o Bela dizendo, dois sociólogos famosos, que as pessoas cada vez mais, elas jogam um boliche sozinho, elas cada vez mais participam menos de coisas que exigem a coletividade, e que os cristãos fazem a mesma coisa. Cada vez mais a nossa cultura ganha mais dinheiro e contribui menos para qualquer coisa que não seja com seus luxos, mesmo ganhando muito mais dinheiro do que há 50 anos atrás as pessoas no Ocidente, elas contribuem com muito menos. Porque as pessoas acreditam, tem muito mais peso o momento cultural na vida delas do que Deus. Basta ter em mente, nós, que muitos dos conceitos que as pessoas têm e acham tão importante, os nossos bisnetos vão achar ridículos, porque conceitos humanos são assim, eles vão mudando, eles vão se moldando. Agora, nosso momento cultural parece tão real para nós, nossos desejos tão reais, nosso casamento tão real, nossos prazeres tão reais, e a oração parece tão pouco real, e Deus parece tão pouco real, e nós chegamos à Bíblia, e chegamos à palavra de Deus e falamos, eu não posso acreditar nisso, eu não posso achar, olha, eu não posso conceber um Deus assim, eu não posso, essa parte aqui do que a Bíblia diz sobre isso, eu não aceito, eu vou procurar alguém que diga o que eu quero ouvir sobre isso aqui. Tem gente que é assim, tem gente que é inútil, eu não respondo quase 90% das perguntas que me fazem, e me fazem um monte, porque eu sei que aquela pessoa vai perguntar até alguém dizer o que ela quer ouvir. A pessoa não quer dar dinheiro nenhum, então ela vai perguntar a um, a outro, até achar alguém que diga, você não precisa dar nada, graças a Deus, pronto, não é? Aquela pessoa que quer ter uma relação com outros ser humano, que está em desacordo com a palavra de Deus, mas ela vai perguntar a um, ela vai perguntar ao outro, enquanto ela responder a resposta que não é aquela que quer ouvir, ela não vai parar de perguntar, porque ela não quer ouvir o que Deus diz, ela não pode acreditar no que Deus diz, ela pode acreditar em Deus, contanto que Ele diga o que ela quer ouvir. É por isso que Paulo diz que as pessoas vão se cercar de mestres que coçem os seus ouvidos, que digam o que eles querem ouvir. Em outras palavras, você tem um Deus que não é real. Você tem um Deus como um conceito, as pessoas têm um Deus como um conceito, mas Ele não é real, é uma questão de glória. Você não tem um Deus que possa realmente mudar você, dizer que você está errado, reorganizar a sua vida, dizer que as crenças mais profundas que você tinha são falsas e contradizer você. Você só pode ter um Deus que se encaixe, porque Ele não tem glória. Ele não tem glória. Você molda o conceito de Deus. O conceito de Deus não molda você. O que molda você é a glória de Deus, é a realidade de Deus. Porque você tem mais peso do que Deus, você tem mais glória do que Ele. E quem tem mais glória, a pedra tem mais glória, a água se ajeita para se... não o oposto. Então, os padrões existentes na sua agenda, nas suas metas, Deus vai ter que se encaixar, porque
porque não há glória. Então as pessoas são assim, elas podem acreditar em Deus, elas podem falar muito a respeito de Deus, mas elas vai ter que sempre um Deus que se encaixa. Alguém que pregue o que se encaixa. Eles leem a Bíblia. Por quê? Porque eles precisam de ajuda. Precisam de ajuda naquilo que eles acham importante. E a Bíblia pode ajudar, e Deus pode ajudar, mas você está vendo? Deus se encaixa. Eles dizem, eu preciso de mais inspiração, preciso de mais força. Eu estou tendo dificuldades para alcançar meus objetivos, no meu casamento, na minha vida. Então eu oro. Então eu busco a Deus, eu leio a Bíblia. Em outras palavras, você encaixa Deus na sua agenda. Você encaixa Deus nas crenças que você já tinha. Essa doutrina aí da soberania de Deus eu tenho dificuldade. Você encaixa Deus, porque Deus é um conceito, e por ser um conceito ele é mais leve do que você. Então você que move supostamente Deus, que é um conceito. Mas Deus como uma realidade, ele é mais pesado que você, ele tem glória. Ele não tem um pouco de glória, ele tem toda a glória. Quando Deus é real, ele entra na sua vida. Quando você realmente entra na presença de Deus, e Deus é real, as coisas não vão ficar mais no lugar, não é? Porque tudo vai se ajustar à glória de Deus que entrou na sua vida, como a água em torno do objeto. Então as coisas que você sempre acreditou e acreditava profundamente são mudadas pela palavra de Deus. Conceitos enraizados, a maneira que você vê a sociedade, a vida, a história, o casamento, o dinheiro, tudo é mudado, tudo é mudado. Porque Deus tem mais glória do que as suas crenças. Então Ele pode mudá-las, Ele pode mudar o que você pensa, porque Ele tem muito mais glória do que os seus pensamentos. Além disso, em vez de Deus estar em sua agenda, Deus se torna a sua agenda. Ele não entra nela. Ele muda radicalmente suas prioridades. A sua agenda e a minha agenda, além de Deus. Quando nós temos uma agenda, e todos nós nascemos no mundo com uma agenda sem Deus, a nossa agenda é muito simples. Nós queremos ter uma vida cotidiana segura e lutar todos os dias para que isso seja assim. O que nós mais queremos na nossa agenda é poder fazer como aquele homem rico que construiu celeiros maiores, mais riqueza, e disse: agora come, bebe, dorme e se diverte. Pronto, essa é a agenda de todo mundo. De todo mundo. Quando a agenda não é Deus, essa é a agenda. Eu quero recursos para poder ter tranquilidade, descansar, aproveitar, viajar, gastar, viver a vida, essa é a agenda geral. Mas Deus diz: siga meu filho levando o seu vitupério. Isso nunca foi a nossa agenda. Negue-se a si mesmo. Isso nunca passou nem perto da nossa agenda. Sacrifique suas necessidades individuais, porque eu sou mais real do que as suas necessidades. Negue esse desejo, porque eu sou mais real do que ele. Eu tenho peso, glória, e ele não tem. Quando a realidade de Deus entra na sua vida, tudo começa a mudar, Quando a realidade, quando a glória de Deus entra, não o conceito. Agora deixa eu encerrar o primeiro ponto. Cada pessoa que realmente conheceu Deus sabe e pode se lembrar de um tempo em que Deus passou de conceito para realidade. Porque isso não pode acontecer sem algo assim que tenha esse impacto, como nós estamos olhando para a vida de Isaías. Então você e eu temos que olhar para a nossa vida e saber o momento em que passou. Não é o momento em que nós tivemos uma experiência como Isaías, porque a experiência da glória de Deus, ela não é igual, porque nós não somos iguais. Ela tem um efeito igual ao peso da glória de Deus, mas as experiências são diferentes. Por exemplo, eu estava na quinta-feira falando sobre Jeremias. Se você ler o chamado de Jeremias, no capítulo 1, ele é bem diferente de Isaías 6. Por que tão diferente? Porque Isaías e Jeremias são totalmente diferentes. E porque eles são diferentes, por exemplo, Isaías, como nós vamos ver em um minuto, ele era um homem orgulhoso. Mas Jeremias, ele tinha o orgulho e ser autocentrado, levava ele para um lugar que era
era o oposto. Você vai ver que Jeremias estava sempre dizendo: eu sou muito jovem, não, o senhor não pode, eu não posso, eu sou incapaz. Jeremias estava cheio de sentimentos de inferioridade. É por isso que Deus diz assim: Jeremias, se você não pode correr com os homens, como você vai correr com aqueles que andam a cavalo? Deus está sempre falando assim com Jeremias. Se você não está podendo correr num lugar plano, como é que você vai correr às margens do Jordão, onde eu vou te mandar? Então Deus estava dizendo, porque Ele estava dizendo: eu não passo de uma criança, eu sou muito jovem, eu não posso, socorro, eu sou fraco, não vai dar. E Deus, com Isaías, Ele estava lidando com algo totalmente diferente, não é? Então era como se para Isaías Deus estivesse dizendo: trema. E para Jeremias Deus estivesse dizendo, quando ele entrou com a sua glória: pare de tremer. Entende? Mas tudo mudou para Isaías e para Jeremias. Um puritano disse, falando a respeito de Isaías 6, que Isaías é como a maior parte dos cristãos indo a um culto. Não é? Ele ficou chocado porque ele foi ao templo, e ele ficou chocado porque a última pessoa que Isaías esperava encontrar no templo era Deus, era a glória de Deus. Ele tinha ido lá a vida inteira e ele não esperava isso foi um choque, porque a maioria de nós, esse puritano diz, não espera encontrar Deus num culto de adoração. Nós queremos encontrar os amigos, os irmãos, um momento que nos faça sentir bem. Não estamos esperando encontrar Deus. Então Isaías, naquele dia, quando ele foi ao templo, ele tinha ido ao templo tantas vezes, ele está chocado porque ele encontrou Deus, assim como a maioria das pessoas, quando vem para um culto, nunca estão esperando encontrar a glória de Deus, porque Deus era um conceito até aquele momento, e quando Deus apareceu como uma realidade, ele começou a reorganizar tudo na vida de Isaías. Essa é a questão. Isso aconteceu com você, aconteceu comigo, nós estamos mudando. Isso mudou você e continua te mudando, porque ele tem mais peso que as suas necessidades, mais peso que os seus desejos, mais peso que suas crenças, mais peso que tudo. Então ele vai reorganizando e mudando tudo. Ele demoliu completamente, fez uma reengenharia na sua agenda e a maneira pela qual você olha a vida. Isso aconteceu. Se você está fora de contato com a realidade de Deus, você está fora de contato com a realidade, porque Deus é a realidade final, onde todas as coisas existem. Nós não fazemos Deus glorioso, Ele é. Então aqui está o Deus que entra e há esse terremoto. Por isso que eu disse que a primeira questão é essa, é o terremoto, porque aquilo tem mais glória, e o que tem mais glória tem mais peso. Então vem e tudo tem que se moldar ao que tem mais peso. Sabe, que cai aquela pedra do céu e forma aquela cratera de quilômetros. Então, toda a terra teve que dar um jeito para receber aquilo. Aquilo não chegou e pousou suavemente. Ele tinha peso, tinha uma glória. A segunda coisa, então, é como você sabe que realmente tem Deus se moveu da sua vida de um conceito para uma realidade. A primeira coisa é que isso é essencial, como nós vimos. Então, há um terremoto. Você sabe que Deus é uma realidade, não um conceito para a sua vida. Quando há esse terremoto, há esse peso que reorganiza as coisas. O que é um terremoto? A gente lê assim no capítulo 6, 5 a 8. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou em teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então veja como você pode saber que Deus se tornou uma realidade em sua vida. Todos nós aqui só estamos aqui porque temos um conceito de Deus. Uzias também tinha, Isaías também tinha, até esse dia. Há três coisas que acontecem quando Deus passa de um conceito para uma realidade.
Isaías teve uma experiência da beleza radical de Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que é uma experiência de humildade radical. E a terceira coisa é que é uma experiência de pureza radical. Então a primeira é a questão da beleza, beleza. A Bíblia diz que os serafins, eles cantavam uns para os outros, admirados: santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Só Deus tem peso, na terra, no céu, no cosmo, que é tudo menos Deus. Em hebraico, muitas vezes a magnitude das coisas é transmitida na língua hebraica pela repetição de uma palavra. Então, por exemplo, em Gênesis 14, diz que eles caíram num poço enorme, não é? Num poço muito grande, mas no original não está assim. É porque quando vão traduzir, as pessoas às vezes acham que determinados conceitos não são comuns a uma cultura e tentam passar de outra forma. O texto diz que eles caíram no poço dos poços. Isso é para dizer que o poço era grande demais. Aquele era o poço dos poços. Você vê que, volta e meia, você vê o pessoal do Oriente Médio falar assim: a mãe de todas as guerras. Querem falar uma grande guerra. Então eles têm uma maneira de falar a respeito disso. Em 2 Reis 25:15, o texto fala sobre um ouro puro, muito puro. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de expiação, tudo que era feito de ouro puríssimo. Mas lá no original não está escrito isso, ouro puríssimo, tá? Era tudo feito do ouro dos ouros, sabe? Para dizer que aquele ouro era a coisa mais pura possível. A magnitude é alcançada pela duplicação, assim, na linguagem hebraica. Isso é importante, né? Porque na Bíblia a única coisa que não é duplicada, é triplicada, é a santidade de Deus. Deus não é apenas santo, santo. Ele é santo, santo, santo. É isso elevado ao infinito. Entende? Há uma categoria além de todas as categorias. Ele é santo, santo, santo. Agora, o que é santidade? Os eruditos hebreus vão dizer que a palavra hebraica kadosh significa, por um lado, superlatividade, não é? Infinitamente, como Jesus diz, o Pai tem a vida em si mesmo, todo o resto recebe a vida dele, tudo que existe recebe a vida dele, anjos, demônios, homens, tudo, gafanhoto, tudo recebe a vida de Deus. E Deus, ele é só essa fonte infinita de vida. Ele ao criar e dar toda essa vida, ele não perde vida nenhuma, ele continua pleno assim. É essa superlatividade única. Então dizer que a sabedoria de Deus é santa quer dizer que ela é infinita. Ela é melhor do que qualquer coisa que você possa chamar de sabedoria. Portanto, só ela devia ter peso, só ela devia ter glória. Imagine quando a gente acha que a nossa sabedoria pode julgar o que Deus diz, o que nós estamos glorificando. Então dizer que o amor de Deus é um amor santo é dizer que ele é infinitamente perfeito, que nada é igual. Quer dizer que Deus é separado, que ele é transcendente, que ele é totalmente diferente de tudo, que ele é único. Mas a palavra santidade também, ligada a ela e junto com ela, vem a palavra glória, que quer dizer brilho também, brilho. Beleza, na verdade. Esse peso esmagador de uma beleza indescritível. É por isso que a gente diz que a glória de uma estrela, o apóstolo Paulo usa essa linguagem, é maior do que a glória de outra estrela. Ou seja, aquela brilha mais do que a outra, ela tem mais glória. E por isso ela tem mais peso aos nossos olhos, não é? E é isso que enche o coração dos serafins. Eles estão dizendo santo, santo, santo. Uns para os outros, estavam, eu diria, num presente progressivo, porque eles nunca cessavam de dizer que Deus era santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Eles repetiam isso, encantados com essa beleza infinita e esse peso infinito de Deus. Outro dia alguém estava dizendo para mim: eu não gosto de hinos que repitam muito a mesma frase. Eu falei assim: então você fica chateado com os serafins, porque eles têm mania de ficar repetindo santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Esses chatos que sempre querem corrigir tudo, mesmo quando... Tem gente que é assim, há tanto erro teológico, né? Mas aí as pessoas entram numa coisa de corrigir todas as coisas,
porque elas viraram Uzias, né? E elas começam a falar um monte de bobagens, né? Grande parte das vezes, muita bobagem. E eles repetiam isso. Em outras palavras, eles estão fascinados com a santidade de Deus, eles amam a santidade de Deus, eles não conseguem dizer o suficiente da santidade de Deus, do seu tamanho, da sua beleza, da sua magnitude. Eles estão constantemente adorando a santidade de Deus, e a Bíblia às vezes fala sobre isso, dizendo que estão adorando Deus na beleza da sua santidade. A beleza da sua santidade. O que significa? Você podia casar com alguém porque ela tem dinheiro, é rica, tem muitas posses. Às vezes as pessoas casam por causa de dinheiro, às vezes só por causa de uma outra coisa. Certa vez eu vi um ator velho, ele tem uma esposa novinha, assim, linda, e ele é velho. Aí a repórter perguntou assim: pô, mas você não fica meio assim? Ela se casou contigo, você está assim, quase 80 anos, você não acha que é só por causa do dinheiro? Ele, lógico que é. Puxa, isso é óbvio. Isso não te faz se sentir mal? Ele, eu não. Eu casei com ela só porque ela é novinha. Então ela tem um interesse que não sou eu, e eu também tenho interesse que não é ela. Não é? Então eu não posso reclamar. Eu sei que ela está comigo só por causa do dinheiro, eu só estou com ela porque ela é nova. É a mesma coisa. Então, isso é uma tragédia, mas descreve muito a nossa cultura. Então imagina se você casa com alguém assim, com dinheiro, mas aí depois de casado você descobre que essa pessoa tem muito, muito dinheiro, mas havia lá umas cláusulas que você não tem como ter acesso a esse dinheiro. E ao descobrir isso, então, você perde o interesse. Você nunca vai ter acesso àquela fortuna, àquele dinheiro. Então, como essa pessoa se sentiria? É óbvio, bem que o que falava, na verdade, o interesse era só o dinheiro. Agora que as pessoas sabem que não vai ter acesso ao dinheiro, o seu amor foi murchando. Assim, a maior parte das pessoas se dizem cristãs e se relacionam com Deus. Ele é um milionário. E todos pensaram que podiam botar a mão em parte disso. E muitas pessoas dizem para mim assim: espiritualmente eu estou desanimado. Por que você está desanimado espiritualmente? Puxa vida, quem muito foi perdoado não muito ama. Como é que a gente vai ficar desanimado espiritualmente? Não é assim? Mas porque eu orei tanto, estava tão firme na igreja, mas aí meu ministério não deu certo. Ou então entrou um problema no meu casamento, muito grave, um problema financeiro, e eu não entendo como isso tudo acontecer, como Deus permitiu que essas coisas acontecessem. Eu pedi tanto, eu orei tanto. Em outras palavras, eu achei que eu tinha acesso à fortuna, que ia resolver os meus problemas. Eu sei que Ele podia resolver, ou seja, eu sei que Deus é bilionário, que todas essas coisas, esses meus pequenos problemas, são uma mixaria perto do que Ele tem muito, e isso não ia fazer diferença nenhuma para Ele, ter resolvido todas essas coisas, mas Ele não resolveu. A vontade que dá, se você casou com Deus por causa do dinheiro, você casou com Deus por causa do dinheiro, você devia ter vergonha. Os serafins estão adorando e servindo a Deus com base não numa análise custo-benefício. Sempre nós estamos desanimados em relação a Cristo, porque tinha uma análise custo-benefício. Nós estamos achando que a relação não está na análise custo-benefício, não está sendo benéfica para nós. Ou seja, as pessoas têm uma relação de consumo com Deus. Os serafins, as pessoas, ao contrário deles, elas acham que, elas estão pensando em quais são os benefícios. Eles não. Eles estão adorando a Deus não porque vale a pena em termos de poder, em termos de aprovação, em termos de conforto, em termos de liderança, em termos de posição, ou em termos de ministério, de força, de significado, ou de segurança. Os serafins estão adorando apenas porque Ele tem glória, apenas por causa de quem Ele é, apenas por causa da beleza que flui dEle. Para os serafins, a santidade de Deus não é útil. A santidade de Deus para os serafins é linda. Eles têm que cantar, eles não podem parar.
Santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles não estão perguntando para que serve a glória de Deus para nós, como é que ela é útil. Eu, por exemplo, tenho uma música que eu ouço assim, uma quantidade de vezes tão grande que eu nem sei porque que eu ouço a música tantas vezes, mas meus filhos se encaram, vai escutar essa música de novo. Eu escuto todo dia essas músicas durante muitos anos, sei lá, que é uma música Come Home. Ela me dá uma nostalgia das pessoas. Eu gosto de ouvir a voz da pessoa que canta. A primeira vez que eu ouvi, eu achei que era uma mulher que estava cantando, depois descobri que era um homem. Não é? Linda, linda, assim. Agora, por que eu ouço a música? Eu ouço música o tempo todo, mas por que essa música eu ouço sempre, há anos? Porque ela traz essas coisas assim, ela é linda. E o que ela me dá? Ela não dá nada. Não é? Como é que ela é útil para mim? Não tem utilidade. Não é? Você pode até dizer que eu nunca ganhei dinheiro com ela. Na verdade, para me ouvir ela, eu já tive que gastar dinheiro. E ela não me traz aprovação. Não me ajuda eu a avançar em nenhuma das coisas que eu preciso avançar. Alguém podia dizer, então o que adianta? Para que serve essa música? Ela não serve para nada, ela é linda. Ela não serve para nada. Ela é boa em si mesma, assim. Ela não é um fim para alguma coisa. Eu não escuto ela no dia que eu estou triste, no dia que eu estou alegre. Eu escuto a música. Ela é satisfatória, ela é linda. É assim que Deus seria se você souber quem Deus é. Ou é assim que Ele é, se você sabe quem Ele é. Agora você vê como alguém pode encontrar a santidade de Deus como linda, se ela causa esse terremoto. Essa superlatividade de Deus. Essa é a única evidência de que você encontrou Deus como realidade e que você foi mudado por Deus. Jonathan Edwards aponta isso de uma maneira interessante. Ele diz, olha, todas as outras coisas de Deus você pode amar por interesse. O poder de Deus, por exemplo, Jonathan Edwards diz, você pode ficar animado com o poder de Deus, eu quero poder, Deus é poderoso, isso te empolga. Por quê? Por causa do seu egoísmo, por causa do seu coração como de Uzias, porque é óbvio que o poder de Deus pode nos beneficiar. Quando as pessoas estão falando do poder de Deus, elas estão pensando, ela pode curar, ele pode resolver o problema do meu casamento, ela pode resolver isso, ela pode melhorar, o Brasil pode botar os caminhoneiros para andar, para fazer qualquer coisa, o poder de Deus. Então, o poder de Deus nos empolga. E Jonathan Edwards diz, isso não quer dizer nada que você viu a realidade de Deus. Ele diz, a sabedoria de Deus é algo que te encanta, te anima, te vai por egoísmo, porque você sabe que você precisa de ajuda para resolver seus problemas, ajuda para resolver as coisas, e se Deus é sábio assim, Ele vai ter ideias maravilhosas. Então as pessoas abrem a Bíblia, eu estou com problema, olha, por isso que as pessoas leem mais a Bíblia quando elas têm problema, e menos a Bíblia quando elas não têm problema, não é? Porque elas estão tentando achar uma solução. Então, a sabedoria de Deus é interessante. Ele diz, você pode se entusiasmar com a misericórdia de Deus, é óbvio que egoisticamente, por quê? Porque você pensa, eu sou só desgraça, eu preciso de misericórdia, eu preciso, sabe? Mas Jonathan diz que a santidade de Deus não serve para nada. Que ela não é benéfica para você, que na verdade ela é uma ameaça final ao que você é. Que Ele tem toda a glória e santidade e um peso infinito. E qualquer um que adore a santidade de Deus, ele diz, de fato, é a evidência de que você ama a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Porque isso não te ajuda. A única coisa que a santidade de Deus diz é que você devia ir para o inferno. Que você merece a maldição final dele. Então alguém diz, como no mundo você poderia chegar a esse lugar onde você vê beleza na santidade, especialmente quando ela te condena totalmente? Então, você conhece a santidade, você ama a santidade de Deus. Jonathan diz, isso é ter um contato com a realidade de Deus. Deus não é um conceito. Sua santidade é o fato
que você nunca pode vencer Deus, porque o poder de Deus é santo, Ele tem todo o peso, Ele tem todo o poder por causa disso. A santidade de Deus e a glória de Deus diz que a sabedoria de Deus é santa, então quer dizer que você nunca pode questionar Deus em nada do que Ele faz, porque a sabedoria dele tem todo o peso, e perto dele não tem nenhum. E você também não pode escapar de Deus, porque a presença de Deus é santa e enche tudo, tem um peso final em todo lugar. Então a santidade de Deus é nada senão uma ameaça para nós. Então como ela podia ser linda? Isaías tem uma experiência da humildade radical, é assim que ela pode ser linda. Ele diz no versículo 5, ai de mim. Todo profeta, quando vai trazer um oráculo de maldição na Bíblia, começa com ai. Quando o profeta dizia ai, todo mundo já sabia, era ai mesmo, não é? Então você vê que Jesus usa muito dos oráculos de maldição, dizendo ai de vós, fariseus hipócritas, ai de Betsaida, de Corazim, sempre que é ai. Então, sempre que o profeta ia trazer um oráculo de bênção, ele começava com bem-aventurado, bem-aventurado. Então, bem-aventurado, por exemplo, o Sermão do Monte, são os mansos, bem-aventurados, porque vai vir um oráculo de bênção, de bênção. Mas você vê que Isaías é um profeta que pronuncia um oráculo de maldição sobre ele mesmo. Ai, quer dizer, eu não mereço viver, eu mereço ser destruído pela maldade diante da santidade infinita. Na Bíblia, só Deus amaldiçoa e só Deus abençoa, todo o resto é bobagem. Quando ele diz que a terra é maldita, ela é maldita, ninguém pode tirar a maldição. Quando ele diz bendito, é bendito. Quando no final Jesus disser malditos para o fogo eterno, acabou. Quando ele falar vinde benditos, então Então ele diz eu estou arruinado. Quando ele diz eu estou desfeito, eu estou sendo destruído, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo entre um povo de lábios impuros. O que está acontecendo aqui? Eu vou dizer, sempre que nós nos encontramos diante da superlatividade humana, a superlatividade humana, ela esmaga a nossa autoimagem, sempre. É assim, por exemplo, você canta, aí você vai a Nova York, aí você vai no musical da Broadway, aí você vê o musical e você fica esmagado, você pensa, cara, não canto, olha só, gente, ai de mim, se alguém falasse assim, levanta aí e canta, tá louco, não vou cantar. Você vê, a superlatividade humana, ela esmaga a nossa autoimagem, ela faz isso, porque você lá onde você vivia, a sua voz era incrível, mas você ficou em contato com uma coisa que tem um peso maior, uma glória maior. E diante daquela glória, a sua autoimagem é esmagada. É por isso que se isso não provoca, quando não há humildade, isso provoca uma reação ruim, é o que acontece quase sempre. Isso acontece com qualquer coisa, não é? O cara toca, ele vai lá, alguém vê alguém tocar e diz, caramba, esmaga, você não tem que tocar nada. Ou então o cara se acha inteligente, ele chega, finalmente vai fazer o seu, passa, dá uma bolsa, vai para Harvard, aí lá ele pensa, caramba, eu sou burro, não sou inteligente, eu era um gênio onde eu morava, não é? Era um gênio, mas aqui todo mundo é muito mais inteligente do que eu, todo mundo é muito mais capaz, isso esmaga. Então, você é esmagado, você antes não era como você imaginava, mas você estava negando sua mediocridade. Eu sei que essa palavra ficou ruim, né? Mediocridade. Mas mediocridade agora parece uma coisa inferior, assim, mas mediocridade quer dizer que você é médio, que você está na média, você não é muito, você está lá no fundo, nem no alto, você é médio. Né? É porque a gente é tão orgulhoso que essa palavra virou ofensiva, né? Quando fala que alguém é medíocre. Mas é isso, a mediocridade é estar na média, você não é nem bom nem ruim, você é assim. Então, o que o cara vai na broda e vê o musical e diz, ai de mim como cantor. É isso que Isaías está fazendo. Quando ele viu a glória de Deus. Você vai dizer assim, ai de mim como cantor, eu sou um homem de lábios impuros, de garganta impura, não é? Olha que pureza, olha as notas, minha garganta é impura, ai de mim, é isso.
Meu canto é totalmente impuro, impreciso, imperfeito. Porque você estava na presença da superlatividade humana, ou então a minha mente, que eu achava tão inteligente, mas é tão perfeita, eu conheço tão pouco. Ou então eu toco tão pouco, ou então eu escrevo esses livrinhos que eu escrevi, esses artigos, mas agora diante dessa superlatividade humana, que ai de mim como escritor, ai de mim, essas frases pobres, essas coisas, eu estou com vergonha. Então, você que se acha bonito, né? Você que se acha rápido, você que se acha esperto. Outro dia eu lembro na Olimpíada que foi na Austrália, um cara lá roubou alguém no centro lá de Sydney e saiu correndo. O cara saiu correndo e pegou ele. Você pensa, aquele cara às vezes era ladrão em Sydney há muitos anos, mas aquele dia ele roubou o cara que era o campeão mundial dos 100 metros rasos. É muito azar, não é? Roubou e saiu correndo. O cara correu e pegou ele. Ele pensa, como é que é isso, gente? Quem é esse cara, né? Ele falou, ai de mim como ladrão, né? Eu sou um ladrão vagaroso, porque eu pensei que era rápido, mas esse cara apareceu, não é? E eu não tive a menor chance. Quando eu estava largando, ele me pegou. Então, é isso. Então, você se muda para um lugar e você começa a se achar um idiota. Ou então, esse cara se achou o ladrão mais lerdo da Austrália, não é? Naquele dia. Porque você descobriu que há pessoas muito melhores que você. E eu sou só médio, eu não sou bom. Eu sou médio, eu sou, como eu disse, medíocre. Eu não sou bom, não sou bom. E isso é só a superlatividade humana. O que aconteceu com Isaías? A tradição judaica diz que Isaías era da família real. Ele era era filho do irmão do rei. Então, Uzias era tio de Isaías. Então, ele era um príncipe. Ele era alguém totalmente diferente de Jeremias, que era um João ninguém lá. Não é? Mas Isaías não, ele diz, no ano que morreu o rei Uzias, mas era o titio Uzias. E se você ler o livro de Isaías, você vê que realmente ele era um gênio artístico. Ninguém escreve como Isaías no Velho Testamento. Eu diria que nem no Novo. Não é? Ele era pena de ouro, eu diria. Ele era aquela era uma cultura oral. Então Isaías era a boca de ouro. E nós sabemos como Deus usou esses homens para escrever dentro daquilo que Deus deu a eles como dom, assim. Então você vai ver a profundidade do apóstolo Paulo, ele já era um cara profundo. Aquilo está lá. Você vai ver o jeito que Isaías escreve, não tem nada a ver com o que Jeremias escreve. O Espírito Santo está inspirando os dois dentro daquilo que Deus já tinha dado a eles e preparou eles do nascimento até aquele instante. E se você escreve coisas que 3.000 anos depois as pessoas leem, como a gente lê Isaías, e fica totalmente encantado, você sabe quão genial escritor ele era. E numa cultura oral, e da família real. E ele é o cara. Não é? Mas ele diz, no ano que o rei Uzias morreu, nós sabemos, como eu disse, que o Uzias estava isolado há anos, o país estava em decadência por causa disso, e a cultura estava caindo aos pedaços, e tudo estava desmoronando. E é óbvio que Isaías, como uma pessoa importante da família real, ele se via como quase todo mundo se vê como a fonte onde esses problemas vão ser solucionados, porque em todo lugar as pessoas sempre acham que o problema são os outros. As pessoas sempre falam assim, a igreja não é como ela devia ser. Ela vai dizer que alguém não devia ser como devia ser. Ela nunca diz, por quê? Por causa de mim. Nunca a gente acha isso. O Brasil é ruim por causa do outro. A gente sempre que o problema é o outro, sim. Em todos os lugares onde a gente está, o meu emprego tem muito problema, o ambiente é ruim, por causa de quê? Por causa dos outros. Ele nunca vai dizer assim, por quê? Porque eu sou insuportável. Então o ambiente é ruim, porque eu sou cri-cri e arrumo confusão com todo mundo. Nunca você vai ouvir isso de alguém. Todo mundo sempre acha que o problema em todos os ambientes são os outros. Na igreja o problema é o outro. Se fosse igual a ele, ia ser maravilhoso. O Brasil, o problema é o outro. Então Isaías é um jovem príncipe, inteligente, capaz. Sempre assim, sabe? O fariseu acha que o problema do mundo são os publicanos. Os publicanos devem pensar, aquele fariseu. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Normalmente a gente costuma ser o fariseu do fariseu. A gente fala, esse cara é um fariseu, ele acha que ele é mais santo que os outros. E o cara está achando que ele é melhor que o fariseu. É óbvio. Né? Então, ele entra na presença da santidade de Deus, ele percebe que ele é o problema.
Ele percebe que ele é o problema. Ele diz: todo o meu povo tem um lábio imundo, e eu também tenho. Eu sou só parte deles. Eu sou só parte do problema. Eu sou só parte do problema de Judá. Judá está caindo aos pedaços. Judá está indo para a sua destruição, e eu não sou diferente de Judá. Eles têm um lábio impuro, e eu também tenho. Mesmo a melhor parte de mim, que era a melhor parte de Isaías, era a parte mais talentosa dele. Sua pena, sua língua. Ele diz: é imunda. A língua que parecia de ouro, a pena que era de ouro. Não. Cada lugar na Bíblia onde um ser humano se move do lugar em que Deus é um conceito para o lugar onde Deus é uma realidade, ele chega a essa mesma conclusão. É por isso que Paulo, grande fariseu orgulhoso, diz em Romanos: porque não há diferença. Só quando a realidade de Deus chega, alguém diz isso. Paulo está dizendo: entre eu, que era o fariseu, e a prostituta, não há diferença. Todos pecaram, todos estão destituídos, todos são o problema, todos nós somos o problema. Ninguém é a solução, nenhum de nós buscava Deus, ninguém queria Deus, todos nós nos desviamos, cada um para o seu caminho. A prostituta achava que ia ter a vida dela desobedecendo a Deus, eu achava que ia controlar Deus obedecendo a Ele. Todos nós seguimos nosso caminho, ninguém ouviu Deus, ninguém buscou Ele. A Bíblia começa a mostrar então que quando você entra na saída do conceito para a realidade, Paulo tinha um profundo conceito de Deus, mas não tinha nenhuma realidade, não é? Mas agora você começa a odiar a si mesmo. É por isso que Jó disse: eu ouvi de ti com meus ouvidos, mas agora eu te vejo com os meus olhos, e então eu me arrependo, não pode assim. Jó passou capítulos falando, mas ele disse: eu só falei porque eu tinha um conceito de Deus, agora eu tenho uma realidade de Deus, então eu vou botar a mão na boca e não vou falar mais nada, porque a sabedoria de Deus tem peso, tem glória, a mim não tem nada. Você vê, agora ele tem uma visão da realidade, da glória de Deus. Isaías diz: ai de mim. Pedro disse: afasta-te de mim. E alguns podem dizer: pastor, mas isso parece baixa autoestima. Eu acredito num Deus de amor. As pessoas que dizem que acreditam num Deus de amor, elas não acreditam num Deus de amor, porque elas não enxergam a realidade do amor de Deus, porque o amor de Deus é santo, então ele tem todo o peso, é um amor perfeito. Se Deus fosse só amor, o que é um absurdo, mas mesmo assim, nós íamos entender que nós merecíamos a sua ira infinita, não é? Porque como eu disse, diante da superlatividade humana, alguém que faz algo muito bem, você se sente que o que você faz não é nada, da humana. Mas se alguém acreditasse, visse realmente Deus como amor, então ele ia chegar: eu sou cruel, eu sou mau, porque diante da superlatividade do amor de Deus, nunca você ia dizer que o que tem em você é amor. Você dizer que você pode ter qualquer coisa menos amor ao olhar o amor de Deus. Você dizer: ai de mim, eu sou egoísta, eu sou mau, eu sou cruel. Porque se amor é isso tudo aí, então eu não tenho isso. Então eu sou... Então, se essa pessoa realmente acreditasse que Deus é amor, com peso, com realidade, então ela começar a ter uma visão da realidade e ela dizer: eu sou cruel, há uma crueldade final em mim, um egoísmo final, eu sou alguém que é o oposto do que o amor é. Mas se a pessoa diz que Deus é amor e se sente muito bem com isso, é porque ela não teve contato nenhum com a realidade do amor de Deus. Senão ela diz: eu sou um pecador que merece somente a ira de Deus, porque não há nenhum amor em mim, porque Ele é amor. E há essa superlatividade. Então, mesmo que ela acreditasse somente nisso, ela seria esmagada e ia acreditar em todas as outras coisas. Então, a pessoa diz: isso é uma autoimagem negativa, isso que está dizendo Isaías, Mas você vê, isso não é só o que a Bíblia diz, isso é o que a racionalidade diz. Mas isso não é tudo que acontece com ele. Se alguém diz: olha, isso leva a baixa autoestima, é porque o que nós chamamos de baixa autoestima hoje é
baseada na nossa autoabsorção e nosso orgulho. Nós temos uma ideia de que nós somos grandes, e quando as pessoas não nos reconhecem como grandes, nós nos sentimos mal e esmagados e ficamos com uma baixa autoestima. Mas você vê que isso é só uma maneira do orgulho. O que nós chamamos de baixa autoestima é uma maneira do orgulho se manifestar, uma maneira da autoabsorção se manifestar. E a única maneira das pessoas sair da baixa autoestima é elas supostamente verem quão grande elas são, quão importante elas são. Você vê, isso na verdade não tira nada, vai ter que ser sempre por comparação. Mas na verdade a Bíblia diz que a única maneira de você se livrar disso é você ter contato com algo que é infinitamente maior do que você, de tal maneira que você para de pensar sobre você mesmo como algo grande. Esse é o fim da baixa autoestima. É aqui como Isaías foi deixado a ser tocado e mudado. Ele diz: ai de mim, estou arruinado, eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo entre um povo de lábios impuros, porque meus olhos viram o rei. Quando Isaías vê o anjo, deve ter sido um choque terrível, né? Porque o anjo vai lá e pegou uma brasa no altar de Deus, assim. Mas você pensa, não era uma brasa de mentira, não é? A brasa, o anjo não botou a mão na brasa, assim, o anjo pegou a brasa como tenaz. Cada lugar na Bíblia, o fogo sempre representa o julgamento de Deus, representa a ira de Deus. E é por isso que quando, por exemplo, em Números 11, quando os filhos de Arão vão lá, entram, eles vão oferecer algo estranho a Deus, o fogo consome eles. A Bíblia diz que você não deve tratar Deus de uma maneira inconsequente, porque Ele é um fogo consumidor. É a ira de Deus, o julgamento de Deus. Então, assim, Isaías acabou de perceber que, apesar de toda a autoestima elevada que ele tinha até aquele dia, em que ele teve contato com a realidade de Deus, na presença da superlatividade de Deus, ele vê que ele é o problema. O problema não é Judá, o problema sou eu, faço parte do problema, não da solução. Ele faz parte do problema junto com a raça humana inteira, como Paulo, não há diferença. Seu orgulho, sua crueldade, tem um lugar no coração dele como no lugar dos homens. E no momento que o fogo de Deus veio com aquela tenaz, ele pensou que estava prestes a ser exterminado. É o juízo de Deus, nem o anjo está colocando a mão nisso. Ele tem que usar pinças ou uma tenaz para segurar. E quando ele toca a boca de Isaías, a Bíblia diz que Deus purificou, Deus fez o oposto do que Isaías estava pensando e do que normalmente o fogo simboliza. É óbvio que uma tenaz colocando na sua boca, você imagina algo quentíssimo, a dor, mas em vez disso é uma palavra de perdão, houve propiciação. Então o versículo seguinte é: quem irá por nós? Então você vê, no momento em que Isaías percebe que ele não merece viver diante da glória de Deus, do peso infinito que Deus tem, a vida dele não tem peso nenhum diante disso, que ele era mais perverso, mau e falso do que jamais ele ousou acreditar, ele agora sente algo que ele jamais ousou sentir. Deus estava dizendo para ele: eu propiciei, ou seja, o sacrifício que aplaca a ira foi feito, e agora eu vou te enviar. E o propósito do trabalho que eu vou te enviar é horrível. E o resultado também porque toda a sua vida vai viver para nada, segundo os homens. Você vai pregar, 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 e as pessoas nunca vão escutar. Você vai ficar totalmente, de certa forma, do ponto de vista humano, vai ser totalmente frustrado. E o que aconteceu com Isaías? Sua imagem foi reconstruída, porque você vê, ele viu ele mesmo como ele é, muito mais mal, infinitamente mais mal do que ele jamais poderia ter imaginado, mas ele sentiu o amor de Deus muito maior do que ele podia ter sonhado. Então sua imagem, sua autoimagem é recriada no valor infinito de Deus,
Só assim você pode ter uma imagem de si mesmo que é verdadeira e ao mesmo tempo é sã. Porque você está vendo o seu valor por aquilo que Deus faz misericordiosamente. Ele achava que ele era bom antes, mas dos padrões de comparação. É a única maneira que o ser humano tem de achar que é bom em alguma coisa, ou que tem valor. Não é? É assim que o ser humano ganha autoestima. Ele compara algo dele com o do outro. Ele compara o corpo dele e pensa, minha autoestima ficou melhor. Ele compara o rosto dele com um dos outros, de outro, e se ele achar que ele está se saindo bem, ele diz que a autoestima melhorou. Ele compara o peso dele com o peso do outro, e se ele achar que nisso ele está saindo bem, então a autoestima dele se eleva. Se ele, na comparação, achar que o peso dele está deixando ele num lugar pior, então a autoestima dele cai. Se achar que o rosto dele está deixando pior, cai. Ele compara a carteira dele com a do outro. Se a carteira dele está melhor, ele se sente melhor, a autoestima dele se levanta. Mas se ele acha que está pior, ele acha. Ele compara a carreira dele. É assim. Comparação, corpo, renda, salário. Então a pessoa se sente bem consigo mesma. Você vê, você ou é arrogante, ou você se sente uma porcaria. Porque toda comparação é assim, se você compara e acha que você está em cima, que você ganha na comparação, você se sente bem, você é arrogante, você é Uzias, não é? Mas se você, aí você é confiante, mas você é confiante porque você é arrogante. Mas se você compara e perde, essa autoestima supostamente cai e você se acha incapaz. Mas só porque você perdeu na comparação e você está se sentindo um lixo. Mas você é a graça de Deus, como manifestada na realidade de Deus que Isaías fez, ela tem ela causa algo totalmente diferente. Ela traz estabilidade psicológica, não é? Porque você vê que é a única maneira de você, quando você tem aquilo que Deus dá a você gratuitamente e não por comparação, você pode ser humilde porque você olha para Deus e você vê que você é um nada, ai de mim. Ao mesmo tempo você vê o amor de Deus que é muito maior do que qualquer coisa que você podia imaginar e isso te sustenta. Então é a única posição em que você pode ser forte sem ser arrogante, corajoso sem ser arrogante, porque você não é corajoso por comparação com os outros. Então, nada pode abalar você. É por isso que Paulo diz, nós somos caluniados, nós somos considerados lixo do mundo. Ele não está abatido por isso, ele não está com a autoestima dele no chão. Ele diz, eu sei ter muito, eu não fico arrogante. Eu sei ter nada, eu não me sinto João ninguém. Por causa disso. Então, ironicamente, nada pode abalar quem tem, na verdade, você vê o oposto da autoestima como o mundo diz, e o humanismo secular, quando vem de uma realidade de Deus. Você é ousado e humilde ao mesmo tempo. E você pode lidar com qualquer coisa. É por isso que Paulo pode lidar com qualquer coisa, com qualquer desonra, com qualquer coisa que o mundo trazia para ele, ou com qualquer coisa. Ou então a honra não fazia o que fez com Uzias, porque ele podia ser ousado e humilde. É isso que Isaías está experimentando. Então é assim que você sabe que quando você descobre que o Deus, que como fogo, devia ser apenas a ira infinita dele sobre você, que por graça, ele usa uma maneira dessa ira ser derramada, mas você ser purificado e não destruído, isso te muda. Isso é a realidade de Deus. Você tem um contato com a realidade. Isso só é possível com Isaías, ou com você ou comigo, porque séculos depois de Isaías, 800 anos depois, houve um terremoto também, como naquele templo, naquele dia. E você sabe que o templo foi abalado de novo, e a porta foi abalada, e o limiar foi abalado de tal maneira que o véu se rasgou. Como tem em Mateus 27, 45, da 6ª hora até a hora 9, a escuridão veio sobre a terra. Na hora 9, Jesus Cristo disse, meu Deus, por que me desamparastes? Quando Jesus clamou de novo em alta voz, naquele momento a cortina do templo foi rasgada em dois, de cima para baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Você viu o terremoto. Você lembra antes de morrer o que ele disse no jardim? Ele disse, minha alma está triste até a morte.
O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, ai de mim, estava dizendo o que Isaías disse, a ira infinita de Deus, do Pai, está chegando sobre mim. Isaías disse isso, e é isso que Jesus estava dizendo. Só que nenhum anjo apareceu e disse como para Isaías, o teu pecado vai ser expiado, em vez da ira infinita cair sobre você, porque Jesus era o sacrifício sobre o altar. Jesus Cristo foi abalado, houve o terremoto final para ele, do julgamento de Deus, e porque ele foi abalado até as profundezas, e com toda a ira infinita de Deus, agora nós podemos estar inabaláveis. É isso que causa humildade e coragem. Nós vemos a maldade final, mas vemos a expiação, de modo que o nosso pecado pôde de fato ser expiado, ou seja, e propiciado. A ira que estava sobre nós foi tirada, porque não que ela foi desviada, ela foi totalmente derramada sobre Cristo, para que nós pudéssemos ter uma nova imagem de nós mesmos, que flui da glória de Deus, que nos faz totalmente encantados, como John Tato disse, pela santidade de Deus, pela beleza dele, algo que não tem nada a ver com nenhum tipo de coisa que possa ser útil, mas é beleza. Agora a santidade de Deus é bela para nós. Você não serve a Deus para conseguir coisas, você já tem tudo. De fato, não é só uma música, nós não somamos Cristo a nada, é real. Então por que servir a Deus? Por causa da beleza dele. Por que santificação? Por causa da beleza da sua santidade. Porque você quer ser como ele, você quer ser transformado de um grau de glória para outro grau de glória na imagem de Cristo, porque você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo para glorificar o seu nome no mundo. Então esse é o final. Esse é o terremoto mundial do qual você faz parte, porque Deus se tornou de um conceito uma realidade para você. E apenas há 3 coisas aqui que nós não temos tempo de falar, mas que é importante ficar para a nossa meditação: disponibilidade, confiabilidade e expectativa. Essas são as 3 coisas que acontecem como resultado final de você realmente ter tido agora Deus como realidade e saber disso e não só como um conceito. Primeiro, disponibilidade. Você vê que depois disso, Deus diz, quem irá por nós? Como Deus tem mais glória que as minhas necessidades, Ele tem peso final. Não é? Se Deus é mais real do que os seus desejos, sentimentos, se Ele tem mais glória, se essas coisas têm mais glória do que os teus sentimentos, tem peso sobre isso. Então é o que acontece com Isaías. Quando você tem uma visão da glória de Deus, toda a sua vida é rearranjada. Como eu disse, quando algo glorioso cai sobre algo que tem menos glória, as coisas se ajeitam em torno. Vai acontecer com ele. Quando de fato isso acontece em nossa vida, não é mais um conceito, é uma realidade. Você começou a experimentar a glória de Deus, o peso de Deus. Então você vê, nada mais se ajusta a Deus. Por isso é ridículo quando você pensa em Deus. A distância da Terra ao Sol é uma quantidade enorme para nós, apesar de astronomicamente ser pouca coisa. Não é? O tamanho da nossa galáxia é imenso, inimaginável para nós, 100.000 anos-luz de extensão, mas ela é só uma poeira no universo de Deus. Todas essas coisas foram feitas só para mostrar a glória de Deus e são mantidas para a palavra de Cristo. Quando você pensa nesse Deus, então tudo na sua vida se ajusta. É só quando esse Deus não é uma realidade para você, que você acha que o seu casamento tem mais peso que ele, mais glória. Ou o seu tempo. Dizer que não tem tempo para orar é a coisa mais ridícula que um homem pode dizer. O que a pessoa está dizendo é que as coisas durante aquele dia tiveram mais peso. Mas o que pode ter tido mais peso do que Deus? Mas isso é comum. É comum. Quando Deus se torna real, essas realidades que entram na vida de Isaías, entram na nossa não como um princípio, simplesmente, mas entra como uma realidade irredutível, inevitável.
inescapável, é permanente, não é uma semana, daqui a pouco vai embora, não é um gráfico contínuo, mas ela está lá de uma maneira real. A segunda coisa que isso traz, a primeira coisa é disponibilidade. Deus diz, quem irá por nós? Ele responde, eis-me aqui. Ele não pensou, vou ver, minha vida é muito agitada, problema, família, uma confusão, minha vida é uma confusão, não sei se vai dar tempo, não sei como vai ser. Ele diz, eis-me aqui. Isso é a glória de Deus. Segundo lugar, confiabilidade. Aqui que eu acho interessante. Deus diz, eu tenho um chamado para você, Isaías. Mas eu vou dar uma descrição do trabalho que eu vou dar a você. Eu quero que você saiba que as pessoas vão ser obstinadas e elas nunca vão te ouvir. Você nunca vai ter sucesso na sua pregação. Elas vão te rejeitar. Elas vão te rejeitar o tempo todo. Eu quero que você saiba disso. Eu estou te enviando. Mas as coisas vão ficar tão ruins, a ponto de Isaías dizer, Deus vai ajudar aquilo que eles desejam. Como Paulo disse em Romanos 1, Deus os entregou o desejo dos seus corações. É isso, Judá será destruído, eles não vão ouvir a sua mensagem. Judá vai ficar cada vez pior à medida que você prega para eles, até que meu juízo vai cair sobre eles. Não haverá nenhum sucesso no que eu estou te mandando fazer. Então a pior coisa que Deus poderia dar a alguém que não tem um coração regenerado é o que ela deseja. Deus diz, isso que eu vou fazer com Judá. E a tradição judaica e a história diz que Isaías foi cerrado no meio. Esse é o final do ministério dele, que ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Ninguém ia ouvir ele. E além de ninguém ouvir ele, porque ninguém podia te ouvir, mas pelo menos você podia morrer, sei lá, deitado na sua cama de velhice. Mas ninguém ouvia ele foi cerrado ao meio pelo rei Manassés, que era da família dele. Então Deus deu uma descrição do trabalho dele. E isso que significa a confiabilidade. Suas necessidades não são tão mais importantes quanto Deus. O que Isaías responde quando Deus diz, ninguém nunca vai te ouvir, isso não tem importância nenhuma, porque as pessoas vão me ouvir ou não, isso não tem nenhuma glória, isso não tem importância, isso não tem peso. Eu vou falar, eu vou proclamar a verdade que glorifica o seu nome. Você vê, isso traz uma confiabilidade, porque você está lá só por causa de Deus, porque você tem uma realidade, não há insatisfação. Ninguém nunca ouviu Isaías, e no final ele foi cerrado dentro de um tronco, porque também se você é cerrado sem estar no tronco, pelo menos é rápido, mas dentro de um tronco, o tronco cerra devagar. Mas você vê, quantas pessoas são insatisfeitas? Por que as pessoas são insatisfeitas? O meu ministério. As pessoas costumaram chamar de ministério aquilo que elas gostam de fazer. E elas queriam ter sucesso no que elas gostam de fazer. E se o que elas gostam de fazer não funciona, elas ficam decepcionadas. Isso não é ministério de forma nenhuma, né? Mas elas sempre estão assim desanimadas, porque eu preguei e não houve uma reforma, não é assim? Que eu preguei, as pessoas não ouviram, porque também ninguém reconhece meus talentos. Não sei. Não é? Mas você vê, não há confiabilidade. Confiabilidade é isso. Isaías não estava importando, ninguém vai me ouvir, não tem nenhum problema. Você vive uma vida que você não pode perder, você vive por algo que tem um peso que não pode perder, por isso você nunca perde a expectativa do que Deus está fazendo. Tudo isso termina de uma maneira triste. Você vê, Isaías, para o resto da sua vida, vai ser simplesmente ignorado, e vai ver aquele povo espiritualmente, economicamente, politicamente, ir de um desastre até a outro, até ser destruído. Nunca vai ficar melhor. Imagine você, o teu ministério nunca vai ficar melhor, as coisas nunca vão melhorar. Em outras palavras, a nação dele vai ser cortada como um bosque de árvores. Deus diz assim, a luz de Israel se tornará como um fogo, e o seu santo uma chama. Num único dia ela queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente como definha um enfermo. E as árvores que sobraram na sua floresta serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Naquele dia o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu.
antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus Todo-Poderoso. Essa é a realidade, tudo vai ser destruído. E tudo vai desmoronar, não é porque ele ia ter um ministério que ia ser uma coisa. Portanto, ele teve disponibilidade, confiança e uma expectativa de que Deus faz aquilo que glorifica mais o seu nome. Então ele disse: envia-me a mim. Ele não está com Deus por causa de alguma coisa, por causa da beleza de Deus, por causa da glória de Deus. Ele agora viu a glória de Deus, ele tem a realidade de Deus. Então agora ele diz: não importa se ninguém vai ouvir, não importa se tudo vai ser destruído no final e ele vai ser cerrado no meio. Você vê, esse é uma visão da glória de Deus. Você vê quão diferente de Uzias e Isaías é agora. Você vê como ele começou igual. Você vê como os dois tinham um conceito de Deus. E você vê como o conceito de Deus é totalmente diferente de ter a realidade de Deus. E que a questão da realidade de Deus é uma questão de glória, de peso. Agora, tudo na vida de Isaías tinha menos peso do que Deus. A vida dele ser cerrada no meio, isso não tinha o peso de Deus ser ou não glorificado. O casamento dele não tinha mais peso do que Deus, a agenda dele não tinha mais peso, a ideia de sucesso não tinha mais peso, nada tinha peso, só Deus tinha glória. Isso é a evidência de que Deus se tornou realidade e não apenas um conceito na nossa vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. O poder do pecado reinou. Inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sem graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuridão, cada passo foi rebelião.